bem, este é Conexão Futura, entrando no ar ao vivo. E durante todo o ano de 2012, mais de 5.700.000 estrangeiros visitaram o Brasil. Os números divulgados pelo Ministério do Turismo apontam um crescimento de 4,5% em relação ao ano anterior. Argentina, Estados Unidos, Alemanha e Chile estão aí entre os países que mais enviam turistas ao Brasil. Neste ano já tivemos a Copa das Confederações e a Jornada Mundial da Juventude, e com a realização dos próximos grandes eventos, a expectativa é que o volume de estrangeiros aumente ainda mais nos próximos anos. E a gente pergunta então, como os profissionais avaliam o mercado do turismo no Brasil e qual o potencial para os brasileiros viajarem mais dentro do nosso país? Para essa conversa, recebemos aqui no estúdio a historiadora e empresária Priscila Mello. Aqui ao meu lado está o Walter Ferreira, que é assessor da presidência da Embratur. E também conosco está o Eusário Pereira Júnior, ele é presidente da Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais de Turismo. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite para tirar suas dúvidas, participe da conversa pela internet de duas formas. A primeira delas vai aparecer na sua tela, o Facebook do Canal Futura, facebook.com/Canal Futura Oficial. Aqui na nossa página, ó, você já encontra o post sobre a nossa entrada de hoje, aqui com esse desenho de turistas passeando aqui, seja lá onde eles estejam. A gente pode mandar aqui um comentário, um compartilhamento, curtir, a gente vai estar repercutindo sua dúvida, sua questão, sua opinião aqui no estúdio com os nossos entrevistados. Também aqui você pode mandar recados para a gente online, pelo Twitter, no microblog, nosso perfil é @canalfutura. E também pode ligar para a gente para o 0 operadora 21 3523 4098. Enquanto você manda o seu recado, dou boa tarde aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo bom? Quero começar ouvindo da Priscila. Qual foi sua última viagem, Priscila? Eu fui a Portugal e em Portugal eu visitei o Porto de Lisboa, Fátima, e fui à França também, visitando a Normandia, porque historiadora não tem jeito, tem que ir nos locais dos marcos históricos, e a Paris. Bom, você, sem pensar no lado profissional, você como turista, o que você procura num lugar quando você vai visitar pela primeira vez? Olha, o primeiro lugar, acredite se quiser, que eu procuro é o ponto de informação turística. Porque ali eu vou conseguir as informações de deslocamento, horário que as atrações estão abertas. Agora, por escolha pessoal, normalmente eu vou aos museus e tudo isso depende do destino também, né? Então, se há igrejas centenárias com grande destaque, artistas, então eu sempre acabo buscando o lado cultural. Se der para associar uma praiazinha junto, a gente aproveita. Como boa carioca, gosta de uma praia também. Apesar de não parecer, eu gosto de ir à praia. Mas sendo empresária, fica difícil de ir à praia também, mas gosto muito. Muito bom. Como a Priscila disse, né, muitas vezes você chega num lugar novo, você busca o posto de informações. A gente sabe que no Brasil ainda a gente tem um grande potencial de crescimento até em postos de informações, em profissionais capacitados para trabalhar com turismo. Em relação a isso, quero ouvir o Eusário, que representa os turismólogos. Tudo bom, Eusário? Tudo ótimo. Então, quero ouvir de você em relação a isso. Como é que a gente está preparado no Brasil agora? A gente tem esse crescente número de turistas estrangeiros visitando o nosso país e também a gente tem que pensar aí nos brasileiros que estão cada vez mais se deslocando entre os estados, conhecendo o próprio país. A gente já tem uma estrutura aí de profissionais bem capacitados, uma boa estrutura suficiente em número de profissionais para atender esse turismo crescente no país? Temos a graduação, por exemplo, de turismo, já tem 40 anos de existência, né? Nós já temos uma longa história aí da luta profissional na nossa graduação. Hoje nós temos pelo menos 170 cursos de graduação no país, nós temos mestrado, nós temos já doutorado em São Paulo, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então nós temos já uma boa possibilidade de qualificação e requalificação sempre dos profissionais da área de turismo, né? Oportunidades no mercado não faltam. Agora, a BBTU está com um planejamento muito forte de incentivar o empreendedorismo no turismo. Essa é a nossa meta mais breve, né, juntamente com outros órgãos, para estimular o empreendedorismo na área de turismo. Para os profissionais da área, então, se tornarem mais profissionalizados, mais empreendedores. Empreendedores digitais, né, empreendedores comerciais, né, para não ficarem só dependendo, não só das empresas, né, privadas, mas como das empresas públicas, instituições públicas também. Mas
colocar todo o seu conhecimento, né, que traz da academia a favor do mercado, a favor do desenvolvimento sustentável do turismo no nosso país. Vou mostrar para você em casa o site da ABB Tour, da associação representada aqui pelo Elzário. Já vai aparecer na tela para você. O site é www.abbtour.com.br. Aqui tem inclusive alguns eventos sendo chamados. Isso. Até tem uma chamada aqui para nossa Conexão Futura na parte inicial. Nós teremos o Enestur brevemente lá no Rio Grande do Sul, que agora é o encontro de turismólogos, exatamente, está ali na página, vai ser lá no Rio Grande do Sul, um encontro estadual de turismólogos e profissionais do turismo, com a presença e apoio do Ministério do Turismo também, juntamente com a seccional da ABB Tour do Rio Grande do Sul. Nós estamos no apoio também ao evento sobre trilhas, né, específico da área ambiental, que é o CNPMT, que vai ser aqui no Rio de Janeiro, e também do Entur, que vai ser na UF. Aqui na UF. Esse é um evento mais acadêmico, né, voltado para políticas públicas na área do turismo. Os profissionais da área se organizando, realizando eventos para cada vez mais estarem preparados para receber o maior número de turistas. O Elzário falou sobre o poder público da estrutura, né, oferecida aí para o crescimento do turismo. Quero ouvir o Walter. Tudo bem, Walter? Tudo bem. Bom, você representa aqui a Embratur, que é essa empresa brasileira de turismo, antigamente era esse o nome, né? Era criada lá na nome. década Agora de 60, agora é um instituto, instituto, desde a criação do Ministério do Turismo no ano de 2003. O que mudou aí com essa estrutura, de fato, em representar uma estrutura mais prática, um melhor assessoramento aí para o pessoal que trabalha com turismo no Brasil? Com a criação do Ministério, a gente passou todas as atribuições de formulação de política, de financiamento da indústria e promoção nacional para o Ministério. A gente ficou cuidando única e exclusivamente da promoção internacional do turismo no Brasil. Então, hoje é esse papel que a gente cumpre, formular políticas de promoção, marketing e apoio à comercialização do produto brasileiro no mercado turístico internacional. Muito bem, a gente vai colocar na tela, a gente separou uns dados, então, com os principais países estrangeiros que enviam aí mais turistas para o Brasil, que é a fonte do próprio Ministério do Turismo. Então, países que mais enviaram turistas ao Brasil é a Argentina, Estados Unidos e a Alemanha, né? Argentina e Estados Unidos, historicamente, aí, são um dos países que mais visitam os brasileiros. Existe alguma ação efetiva focada nesses países? Por que esses três são os que mais enviam turistas para cá, Walter? Tem diversos fatores, depende de país para país, depende do amadurecimento da nossa estratégia em cada mercado. Por exemplo, no mercado argentino, a gente tem um amadurecimento muito maior do que a gente tem no mercado norte-americano. No mercado norte-americano, a gente tem uma estratégia muito forte na costa leste. Agora a gente está fazendo um investimento para a costa oeste. Costa oeste dos Estados Unidos é Nova York, principalmente Flórida. Exatamente, principalmente Nova York e Miami. Agora a gente está fazendo para a costa oeste, para Los Angeles, e vamos fazer também no meio oeste, num escritório de promoção, para a gente conhecer melhor esse mercado, porque o mercado é muito grande, mas a gente também tem problema de visto, tem diversos problemas de administração. Mas essas ações, são divulgados filmes, são eventos? Como é que o Brasil é vendido lá fora nessas ações? É uma gama, a gente tem uma estratégia desde 2005, como você falou, em 2003 o Ministério foi criado, a gente passou a cuidar da promoção internacional. Em 2005 a gente lança o Plano Aquarela com a marca Brasil, com uma estratégia de promoção. Nessa estratégia de promoção é uma conjugação de ferramentas de comunicação, RP, relações públicas, né? Claro. Público que explica para a gente também o que é o Plano Aquarela, Walter. É o Plano de Marketing Estratégico Internacional do Brasil, que a gente lançou o primeiro em 2005, o segundo em 2007, o terceiro em 2009, que vai agora até 2020, querendo analisar, além dos grandes eventos, como é que vão ser o impacto desses grandes eventos na exposição de imagem, na comercialização do produto brasileiro. Então a gente tem feito isso. A gente hoje trabalha em 17 mercados prioritários. Não são exclusivos, mas são prioritários. Então, é a maioria da América do Sul, para não me estender, porque tem meus amigos aqui que também precisam. Então, são os principais países daqui, México, Canadá e Estados Unidos, os principais países da Europa. E quando a gente souber quem são os países candidatos a virem para o Brasil no final desse ano, porque a gente não sabe, então vai ter países do leste europeu, da África, vai ter países da Ásia,
que vão se classificar para a Copa, a gente vai fazer uma ação específica, mas não é o nosso foco primordial. O nosso foco primordial são nesses 17 países, porque eles representam quase 85% de tudo que a gente recebe de turismo no Brasil. Então é isso. Vou voltar a ouvir você daqui a pouquinho. Quero ouvir a Priscila em relação ao seu lado profissional agora, Priscila. A gente falou que desse crescente número de turistas estrangeiros, você que trabalha recebendo turistas, como é que no dia a dia mudou aí essa maior procura de turistas pelos serviços aqui no Brasil? Olha, eu brinco que não tem mais baixa temporada, né? Que a gente antigamente achava que o mercado do turismo oscilava muito com essa questão da alta e da baixa temporada. Como o Brasil teve essa ascensão no cenário internacional justamente por estar centralizando grandes eventos, a constante da vinda desses turistas ao longo do ano, ela tem sido frequente. E realmente o meu público majoritariamente está dentro desses 3 países de origem, né? Eu coloco um pouco mais aí os franceses, porque cultura, o francês compra muito também. É interessante que muitas pessoas falavam assim, o americano não gosta da cultura dos outros, não gosta da história dos outros. Não, eles têm interesse, eles querem saber, e a gente tem que romper um pouquinho disso, aí entra o meu lado historiadora para falar, né? A gente tem um passado histórico de uma política de boa vizinhança, personagem do Zé Carioca, que sempre contribuiu para esse americano ter interesse no Brasil. Então, o que eu posso observar há um maior número realmente de turistas, realmente esses números que são apresentados na estatística, e cada vez mais eles querem serviços com muita qualidade, mas também se tiver um pouquinho de desconto, uma compensação financeira, até por conta da oscilação das taxas cambiais, né? O Brasil ficou um pouco caro para eles em relação ao cenário internacional que está em crise, mas eles vêm mesmo assim. Muito bem. Quero chamar você em casa para participar do nosso bate-papo também, mandando recado para a gente pelo Facebook, pelo Twitter e pelo telefone 0, operadora 21 3523 4098, assim como já fez a Bruna aqui pelo Facebook. E ela coloca o seguinte, que não trabalha com turismo, mas ela adora viajar, mas ela diz que fica muito chateada porque é mais barato viajar para fora do que para o nosso Brasil, rico em paisagens maravilhosas, lugares lindos e culturas diferentes. Obrigado, Bruna, pela participação. Em relação a isso, quero ouvir o Elzário. Como é que você vê isso? É a impressão que muitos brasileiros têm, né? Que viajar para fora é mais barato e mais vantajoso do que viajar dentro do Brasil. Por que essa impressão, Elzário? Não é impressão. Chega a ser uma verdade. Chega a ser uma verdade porque os preços realmente dos serviços no país, especialmente da hotelaria, aumentaram excessivamente, acima da inflação. Nós temos uma estatística do PACET, né, que é uma pesquisa anual de conjuntura econômica do turismo que saiu recentemente, que a elevação dos preços nos serviços, Walter deve estar acompanhando isso, chegou próximo a 10%. 9,6% mais especificamente, enquanto a inflação nos 5,8%, né, segundo os especialistas aí da economia. Então, esse é um fator realmente que dificulta, embora quase 70 mil brasileiros viajaram recentemente, né, no ano passado. Houve um aumento do setor aí que a gente sabe, 80 empresas foram pesquisadas aí pelo PACET, as 80 maiores empresas da área do turismo, e consideravelmente houve um aumento. Você pode abrir a sigla do PACET para quem está em casa entender? PACET é uma pesquisa anual, né, do Ministério do Turismo, que acontece aí junto com a FIP, né, Walter, junto com a Fundação Getúlio Vargas, né, que faz uma pesquisa com as 80 maiores empresas do turismo brasileiro. Elas representam em torno de 22% da economia do turismo, segundo especialistas, né? Essas empresas faturaram 57, 58 bilhões de reais em 2012, né? Empregaram 115 mil pessoas, né, na atividade diretamente envolvida com o turismo, né, nos 27 estados da federação. Enfim, houve um crescimento de 13,1% em 2012. Então o setor... é um setor da economia que está crescendo cada vez mais e sendo mais representativo para o crescimento do Brasil. A gente tem aqui esse material, inclusive, do próprio Ministério do Turismo, divulgando, então, as belezas do Brasil, tentando incentivar também o pessoal
a viajar dentro do nosso país, mas quero ouvir do Walter também. Como o Ministério do Turismo, a Embratur, vem essa questão de que para o brasileiro muitas vezes é mais barato viajar para fora do que conhecer as nossas belezas aqui dentro do país, Walter? Como a gente estava conversando antes, isso dá uns 5 programas. Como a gente não tem tempo de fazer isso, eu vou tentar ser o mais rápido possível. Resumidamente. Resumidamente, tentar ser o mais rápido possível. Por exemplo, ontem a gente teve uma reunião do Conselho Nacional do Turismo e o Eusário estava lá e a gente conversou ontem, o pessoal estava presente e o pessoal das agências, das empresas aéreas estavam presentes. Hoje, a empresa aérea, o principal item de custo da empresa aérea, 44%, segundo eles dizem, né, a ABAR, a Associação Brasileira das Agências, Empresas Aéreas, que é o ex-presidente da Embratur, Eduardo Sanovics, 44% é custo de combustível. Com a alta do petróleo internacional encarece para todo mundo. Primeiro, está faturando, ele é faturado pela Petrobras, o querosene de aviação, por uma equação internacional. Segundo, em cada estado você tem um ICMS diferente. Então tem estado que está incentivando viajar e tem estado que... Então o ICMS ele vai de 8% a 25% do querosene de aviação. Na viagem internacional não, porque é considerado produto de exportação, então nem a brasileira paga ICMS, nem a internacional paga ICMS. Então você já tem um fator preponderante de custo nessa equação. Segundo, a gente tem compra de bens que os brasileiros estão consumindo muito e que no mercado internacional esses bens são mais baratos. O Ministério da Indústria, Comércio e Comércio Exterior desenvolveu o Sisconserve, que é um sistema de comércio exterior de serviço, com a mesma base do sistema de bens, que vai destrinchar isso, porque ser rápido para terminar a discussão. Hoje, o cartão de crédito informa para o Banco Central quanto eu tenho que remeter para o exterior e quanto eu tenho que receber do exterior. Agora, você não sabe disso, o que realmente é compra de bens, o que é turismo, você não sabe o que é. Então, se você acessar e comprar um bem no Amazon com cartão internacional, isso vai entrar na conta de turismo. Não se sabe se de fato a pessoa saiu do país ou não, e aí balança esse cálculo também, acaba... E aí esse déficit gigantesco, e além de você ter todo esse fator preponderante. Então, o Ministério da Indústria e Comércio Exterior fez um esforço enorme, que vem implantando isso desde o ano passado. Isso vai dar uma limpeza e vai dar uma clareza maior para a gente saber realmente o que o brasileiro está gastando no exterior e o que ele não está gastando no exterior. Muito bem, quero colocar mais perguntas aqui do público para os nossos entrevistados. A Marta Roges, aqui do Rio de Janeiro. Obrigado, Marta, por ter mandado seu recado. Ela quer saber como os guias turísticos podem fazer reciclagem para atender melhor aos turistas. Ela disse que observou que foi primordial isso durante a JMJ, a Jornada Mundial da Juventude. Como é que você vê isso, Priscila? Olha, existem oficinas, cursos técnicos de aperfeiçoamento, de complementação também, existem cursos particulares, existem cursos públicos que os guias de turismo podem estar fazendo e melhorando a sua capacidade técnica no atendimento. Eu acho que hoje fundamental, um gargalo que nós temos é a questão do idioma. Né? Uma das competências que esse guia tem para trabalhar no receptivo, já que a gente está focando nesse caso, que a cidade está recebendo grandes eventos, o idioma é um investimento que a população que tem interesse em trabalhar com turismo deve fazer. Muito bem, tem mais colocações aqui do Anailton Souza da Bahia. Obrigado, Anailton. Ele disse que é preciso se preparar e estudar muito... Peraí que fugiu aqui a mensagem dele. É preciso se preparar e estudar muito para atender os estrangeiros de uma forma satisfatória e fazer com que eles se sintam bem em nosso país. De fato, acho que esse é o objetivo principal de todo mundo que trabalha com turismo, né? Aqui tem mais uma colocação importante que eu quero ouvir o nosso entrevistado, o Eusário, em relação ao número de visitantes aqui. O usuário Azap, não colocou o nome aqui, mas pelo Twitter, obrigado, Azap, pela mensagem, disse que o número de visitantes não é muito baixo, que vem para o Brasil, a gente não tem um potencial para crescer ainda mais. Ele compara aqui que esse número de pessoas que vêm ao Brasil, aí menos de 6 milhões, é a mesma quantidade de turistas que visitam o Quênia na África. A gente pode aumentar e o potencial, aumentar o número de visitantes estrangeiros que vêm para o Brasil?
Certamente uma das nuances do turismo é exatamente a área dos transportes. Nós teríamos aqui várias dificuldades se a gente tivesse que apontar para o crescimento do país. Transporte certamente seria uma delas. Não só para o turismo, como não só para o turismo, como para a população. E não adianta a gente preparar o país somente para o turista. O país tem que ser bom para quem nele vive, para quem nele mora. Essa é a premissa básica, né, de atuação do desenvolvimento local do turismo. Então, o país ele tem que ser bom para quem vive aqui. O turista é uma consequência. Né? O turista é uma consequência, desde que o país esteja com boa infraestrutura. Né? Nós estamos a anos-luz da infraestrutura marítima, né? Com uma costa de 8 milhões de quilômetros como nós temos, e nós não podemos navegar na costa brasileira, basicamente. Nós não temos possibilidade de, aqui no Rio de Janeiro, você ir para Búzios, Cabo Frio, Paraty, você não sai pelo mar, você não utiliza, o Brasil não utiliza o mar. Os transportes ferroviários que poderiam estar desenvolvidos parou no tempo, né? Então, nós estamos aquela velha premissa de, com a casa arrumada, você está preparado para receber seja quem for. O turista de fora, de dentro do país. Claro, o nosso tempo está correndo aqui, a gente está com várias perguntas, eu quero aproveitar aqui para tentar colocar o máximo delas enquanto a gente ainda tem alguns minutinhos. Pergunta do Gilmar, fazer aqui para o Walter. O que pode haver incentivo às pequenas empresas? A gente falava um pouco dessa capacitação dos profissionais de turismo. Que tipo de benefício ou que possibilidades existem para o pequeno empreendedor que quer trabalhar com turismo de se capacitar aí? Ele pergunta se existe alguma facilitação e com menos burocracia. Com menos burocracia é o microempreendedor individual, o MEI. Que hoje no SEBRAE, quem é o presidente do SEBRAE é o ministro Luiz Barreto, que foi ministro do Turismo, é profundo conhecedor da área, é entusiasta, sabe o que o setor precisa. Isso tem sido discutido no Conselho Nacional do Turismo, é o que a gente tem falado sobre isso. Isso é uma área muito mais hoje, como eu disse no começo, quando você me fez a primeira pergunta, como a gente só está cuidando da promoção internacional, isso é uma área muito mais afeta ao Ministério do Turismo e não à Embratur. Mas a Embratur, o Ministério, tem feito muitas injunções junto à SEBRAE, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, Banco do Nordeste e os fundos constitucionais de criação de linhas de incentivo para a criação de incentivo a todos os segmentos turísticos que a gente tem interesse. Muito bem, tem mais perguntas aqui, a gente está quase encerrando. A Jéssica pelo Twitter quer saber como funciona a fiscalização dos profissionais que atuam no turismo de aventura no Brasil. Você tem informações em relação a isso, Priscila? Olha, tenho sim. A fiscalização, ela tem acontecido, tem sido feita várias auditorias, principalmente a partir da ABETA, apesar de eu não ser do ramo, né, eu sou do turismo cultural, mas eu tenho muito contato com o pessoal justamente pela minha preocupação quando um cliente me solicita, poxa, eu sei que vocês me venderam um passeio cultural no centro do Rio, mas eu gostaria de voar Asa Delta. Né? Então, é uma grande rede, né? Quanto mais contatos você tiver de formas de turismo, passeios, o turista que vem ele quer aproveitar e conhecer as diferentes facetas que o Brasil pode oferecer. E é muito importante a gente ter boas parcerias, tanto para estar oferecendo um bom serviço, mas também na parte legal. Acontece algum acidente com esse meu cliente, né? Fui eu que indiquei, eu também vou arcar com essas consequências. A gente está encerrando, só vamos ouvir o Walter rapidamente em relação a isso? Turismo de aventura, nós somos um dos exemplos do mundo. Nós fizemos um benchmark com a Beta, como a Priscila falou, na Nova Zelândia, e hoje a gente é um dos exemplos no mundo de classificação e de qualificação das normas de turismo de aventura e de segurança no turismo de aventura. É um dos exemplos que a gente aponta. A única coisa que a gente não entra é no esqui, porque aqui não tem neve. Mas em todas as outras, o Brasil, através da Beta, foi preponderante para essa classificação. Aumentar a competitividade com um olhar na sustentabilidade. Essa é a prerrogativa básica para o desenvolvimento do turismo no nosso país. Muito bom. Com o recado do Elzário, então a gente encerra. Infelizmente, nosso tempo correu hoje. Obrigado, Elzário, Priscila e Walter, pela presença hoje no Conexão Cultura. Boa tarde para vocês. Obrigado. Você em casa, obrigado. A gente volta a se encontrar, então, amanhã, às 2h30 da tarde, mais um Conexão. Um abraço e até lá.